Fala, minha guilda jurássica, aqui quem fala é o Dino e estamos de volta com mais um vídeo. Todo mundo conhece o Tiranossauro Rex como predador supremo do Cretáceo, o final boss da pré-história. A build dele tinha dentes enormes, uma mordida que matava qualquer inimigo papel em um hit só, quase 9 toneladas de força pura. Não era qualquer um que conseguia solar esse monstro não, mas a verdade é que até o T-Rex tinha que tomar cuidado e respeitar os jogadores que a gente vai mostrar hoje. E o mais interessante é que nenhum desses jogadores são carnívoros, e sim herbívoros que conseguiu transformar os caçadores em caça num piscar de olhos. O primeiro da nossa lista, obviamente, é o clássico Triceratops. Esse cara aí já é uma figurinha carimbada quando o assunto é rivalidade com o T-Rex. Não é à toa que em várias situações e até nos fósseis, a gente consegue observar evidências que mostram a treta entre os dois. Apesar da cara fofinha do Triceratops, ele era praticamente um escudo gigante com 3 lanças saindo dele. Para começar, a gente está falando de um monstro que pesava até 12 toneladas. Ou seja, mais pesado que o T-Rex. Só o crânio dele já era uma muralha de mais de 2 metros de comprimento, com a barreira de osso protegendo a área mais visada pelos predadores, o pescoço. Ele já nasceu com um escudo lendário que diminuía 90% do dano sofrido na cabeça. Parecia até o Bristleback do Dota 2, só que em vez de tomar dano reduzido pelas costas, era pela frente mesmo. Mas o que realmente fazia esse herbívoro ser o matador de T-Rex eram os chifres. O Triceratops resolveu equipar na build dele, logo acima dos olhos, 2 chifres longos e pontiagudos, que podiam passar de 1 metro de comprimento, causando um dano de perfuração quebradíssimo. E para completar, ainda tinha um terceiro chifre no focinho, como se fosse uma adaga, que servia para aplicar sangramento extra quando a luta estivesse bem acirrada. Os fósseis já mostraram vários dinossauros com marcas de perfurações limpas, que batem exatamente com o formato desses chifres. Quando o Triceratops atacava, ele realmente cravava no inimigo como se fosse uma lança atravessando uma armadura. E o mais louco é que ele não dependia do clã dele para se virar. Diferente dos outros herbívoros que só tinham chance quando jogavam junto com o clã, o Triceratops adulto podia muito bem jogar sozinho, sabendo que se viesse alguém pro PVP, ele tinha uma build perfeita para se defender e contra-atacar. Então ele podia ficar jogando no estilo Jinwoo do solo leveling, farmando sozinho e ficando mais forte. Além das lutas com o T-Rex, os próprios Triceratops batiam X1 entre si, que parecia coisa de campeonato. Muitos fósseis mostram fraturas nos ossos da gola e nos chifres, resultado de disputa por território ou parceiros. Isso significa que quando um T-Rex aparecia querendo treta, ele não ia enfrentar um noob qualquer, ele ia encarar um veterano do jogo, que já está acostumado a bater X1 com os outros jogadores tão pesados quanto ele. Agora vamos imaginar o cenário. O T-Rex chega perto, morrendo de fome e pronto para morder. O Triceratops abaixa a cabeça devagar, posiciona os chifres na direção do predador e fica só esperando o movimento. O T-Rex, que não era burro, já começava a analisar: se eu atacar, eu posso até ganhar, mas qual é a chance de eu sair dessa treta sem nenhuma fratura ou um chifre enfiado na minha perna? Na maioria das vezes, a conclusão do T-Rex era simples: melhor procurar outra presa mesmo. Os fósseis são a prova concreta disso. A famosa cena chamada Duelo dos Dinossauros mostra um T-Rex jovem e um Triceratops adulto, fossilizados juntos como se tivessem travado a luta final. E o resultado foi que o herbívoro tinha só uma marca de mordida, enquanto o T-Rex estava completamente regaçado. Ele tinha dentes quebrados, crânio fraturado e até garra arrancada. O fóssil parece até um replay de jogada da partida, que mostra o T-Rex sendo humilhado pelo Triceratops. Além disso, tinha também o fóssil da T-Rex Sul, uma das mais famosas já encontradas, que teve um fêmur perfurado por algo do tamanho exato de um chifre de Triceratops. A posição da ferida mostra que o ataque provavelmente veio por trás, pegando o predador de surpresa. Imagina a cena da T-Rex farmando distraída e do nada toma um crítico violento na coxa que atravessa o músculo e atinge a artéria. Um ferimento desse era praticamente uma roleta russa, mas a Sul teve sorte e ainda sobreviveu por meses depois. Isso mostra que enfrentar um Triceratops era mais uma aposta do que uma caçada. Então a gente pode dizer tranquilamente que o Triceratops era o maior rival herbívoro do T-Rex. Mas isso não quer dizer que ele era o único jogador com build de herbívoro tanque que botava medo no carnívoro. Opa! Você sabia que canais pequenos como o meu precisam muito da sua inscrição e da sua joinha para conseguir crescer? Então corre ali e clica nos botõezinhos ali embaixo para me ajudar. E se você chegou nessa parte do vídeo, escreve aí nos comentários qual o seu dinossauro herbívoro favorito. E vamos continuar com o vídeo. Teve um jogador que levou a defesa para um nível ainda mais absurdo: o Anquilossauro, o dinossauro blindado com uma arma secreta que foi feita para derrotar os inimigos num golpe só. Ele era um animal com quase 8 metros de comprimento, pesando entre 6 e 8 toneladas, andando por aí com o corpo inteiro coberto por placas ósseas e espinhos. Era uma mistura de titã blindado do Attack on Titan
com o Ramos do LoL. Era como se cada osso que ele tivesse no corpo aumentasse 10 pontos da defesa. Não tinha ponto fraco fácil de acessar. E pro T-Rex, que dependia de enfiar os dentes em carne macia, era tipo tentar morder uma muralha de ferro. O crânio do anquilossauro era baixo, largo e extremamente reforçado, quase uma rocha ambulante. Ele tinha olhos pequenos que ficavam bem protegidos e uma boca com formato de bico, perfeita para arrancar as plantas rasteiras. Até aí tudo bem. Mas o que transformava esse herbívoro numa máquina assassina era sua arma secreta, a clava que ele tinha na cauda. O anquilossauro tinha uma cauda que terminava num bloco maciço de osso, tipo uma marreta natural. Os estudos mostram que essa clava conseguia causar um dano de impacto violento, o suficiente para triturar os ossos dos predadores grandes. Imagina o T-Rex de 9 toneladas correndo atrás dessa presa e de repente ela gira e acerta a cauda no tornozelo ou na costela do carnívoro. É o equivalente de tomar uma marretada de concreto em alta velocidade. O mais legal do anquilossauro é que a clava dele, além de forte, era muito precisa. As pesquisas mostram que ele conseguia mirar nos pontos estratégicos do corpo dos inimigos, como pernas e quadris. Se ele acertasse uma pancada nessas áreas, o predador podia perder a mobilidade na hora, ficando vulnerável para tomar até outros ataques. Então ele conseguia stunar e depois pegar a kill acertando um golpe crítico no inimigo. E a gente precisa lembrar que o T-Rex não era exatamente o bicho mais ágil quando o assunto era esquivar de ataques. Ele apostava tudo na investida frontal. Mas para atacar o anquilossauro, ele tinha que chegar perto e correr o risco de tomar uma pancada feia na perna. Na pré-história, uma fratura assim era a mesma coisa que uma sentença de morte, porque um predador manco não vai conseguir caçar direito e vai morrer de fome. Os fósseis mostram que muitos anquilossauros viveram bastante tempo, o que comprova que a build tank deles funcionava muito bem. O Triceratops era perigoso por causa da investida com chifres que ele tinha. Agora o anquilossauro jogava totalmente na defensiva. Era basicamente uma build de espinhos. Se você bater nele, vai doer mais em você do que nele. Agora vamos imaginar um cenário que o T-Rex se aproxima e o anquilossauro já fica em posição de contra-ataque com a cauda levemente erguida. O T-Rex mais uma vez calcula suas chances. Se ele errar a mordida, um único golpe da clava pode acabar com a luta ali mesmo. Isso transforma o encontro numa aposta arriscadíssima, quase suicida. É por isso que muitos cientistas acreditam que o T-Rex nem tentava atacar esses tanques blindados e preferiam procurar presas menos problemáticas. Além disso, a estrutura corporal do anquilossauro foi feita pensando na estabilidade. Ele tinha um centro de gravidade baixo e perninhas curtas e robustas. Ou seja, era muito difícil capotar esse carinha. Diferente dos outros herbívoros que podiam perder o equilíbrio e serem derrubados por uma investida do T-Rex, esse daí era igual uma árvore com a raiz cravada no chão. Era praticamente impossível virar ele de cabeça para baixo para expor a barriga. Seria como se você tentasse virar uma rocha gigante de cabeça para baixo, enquanto isso a rocha tenta te acertar em cheio com uma marreta enorme. O interessante do anquilossauro é que ele era tão tanque que ele nem precisava ficar treinando com outros anquilossauros igual o Triceratops fazia. Os cientistas não conseguiram achar muitas evidências nos fósseis de que os anquilossauros lutavam entre si. Ou seja, mesmo sem experiência de batalha nenhuma, eles ainda botavam o T-Rex para correr, só pelo fato deles terem uma defesa tão impenetrável e uma arma tão fatal. O T-Rex podia até ser o rei do pedaço, mas quando viu um anquilossauro chegando, até ele pensava que era melhor procurar loot em outra área do mapa. Agora vamos pro terceiro jogador da lista. Esse daqui seria só uma teoria, porque ele e o T-Rex não jogaram na mesma época. O estegossauro viveu bem antes do T-Rex, lá no Jurássico, cerca de 150 milhões de anos atrás. Ou seja, eles nunca se encontraram de verdade. Mas vale a pena incluir ele nessa conversa, porque se existisse um crossover desses dois no mundo dos dinossauros, o estegossauro com certeza seria mais um herbívoro que ia botar medo no T-Rex. O estegossauro usava aquela build famosa com as placas enormes nas costas, que pareciam uma fileira de escudos. Durante muito tempo os cientistas ficaram discutindo para que serviam essas placas. Se era para defesa, regulação de temperatura ou exibição para atrair parceiros. Mas o verdadeiro perigo do estegossauro nem tinha a ver com essas placas nas costas, e sim a cauda. A cauda do estegossauro era armada com 4 espinhos longos que foram apelidados de Tagomizer. Esses espinhos podiam passar de 60 centímetros cada e eram posicionados do jeito perfeito para serem usados igual uma lança giratória. Se um predador chegasse perto demais, o estegossauro podia usar um skill de contra-ataque com a cauda, mirando bem no corpo do inimigo e causando um alto dano de perfuração. Muita gente diz que o estegossauro não botou nenhum ponto de inteligência por causa do cérebro pequeno, mas ele compensava isso com um ótimo instinto e reflexo afiado. Sua cauda musculosa funcionava igual um chicote articulado, podendo girar em várias direções com força impressionante. E por causa desse alcance extra, até os predadores rápidos como o alossauro precisavam calcular bem antes de se aproximar do estegossauro. Só precisava de um golpe bem dado com aquela cauda para acabar com a luta. E a gente tem evidências para confirmar isso. A paleontologia já encontrou fósseis de predadores com perfurações que batem certinho
certinho com o tamanho dos espinhos do estegossauro. Um exemplo famoso é de um alossauro, que tinha a vértebra da cauda perfurada de maneira limpa, provavelmente resultado de um golpe certeiro de um estegossauro. Então teve muito predador aí que subestimou essa cauda cheia de espinhos e acabou virando estatísticas nos fósseis. Agora pensa no T-Rex encarando esse tipo de build. O rei dos dinossauros podia até ser rápido em curtas distâncias e ter uma mordida absurda de forte, mas para chegar perto o suficiente do estegossauro, ele ia ter que entrar no alcance da cauda espinhosa. Só um espinho desse atravessando a perna, a barriga ou o peito podia ser o golpe fatal. Se o T-Rex desse mole, o estegossauro ia usar a cauda como um chicote e encaixar um golpe bem rápido para acabar com a luta. É claro que o Stegosaurus tinha suas limitações. Ele não tinha uma boa mobilidade, tinha um cérebro pequeno e provavelmente não tinha a mesma agressividade que o Triceratops. Mas quando ele era encurralado, ele ganhava um buff violento e virava uma arma viva, preparado para soltar skill de chicotada com a cauda espinhosa. Apesar de ter vivido milhões de anos antes do T-Rex, o Stegossauro já tinha começado a trilhar o caminho para a build meta dos herbívoros. Ele foi o protótipo do herbívoro tanque agressivo, abrindo caminho para os dinossauros do Cretáceo, como o Triceratops e o Anquilossauro, que levaram esse conceito ao extremo. No fim das contas dá pra entender porque até o T-Rex tinha medo dessas builds. O servidor da pré-história era muito mais equilibrado do que a gente imagina. Não é porque o jogador era um herbívoro que ele tinha uma build inofensiva que servia só pra virar presa dos carnívoros. Muito pelo contrário. Muitas vezes essas builds tanques e agressivas acabavam transformando o caçador em caça. Nesse vídeo eu falei de 3 herbívoros que botavam medo no T-Rex: o tanque com chifres, o tanque impenetrável e o tanque com cauda de espinhos. Mas isso não quer dizer que eles foram os únicos. Se vocês gostarem bastante desse vídeo, eu vou trazer o segundo vídeo falando sobre outros herbívoros que botavam medo no T-Rex. Agora, se você já imaginou como seria o X1 entre o D-Rex e o T-Rex, você com certeza vai gostar do vídeo que eu fiz analisando essa batalha. E além disso, eu também fiz um vídeo mostrando os 5 mitos do T-Rex que você acredita até hoje. É só clicar aí nas caixinhas para assistir. Agora deixa seu like jurássico, se inscreve no canal e compartilha com seu amigo que ainda não conhece esses dinossauros herbívoros brabíssimos. Até a próxima!